Se estamos todos, podemos começar. Ah, sim, maravilha. Então, podemos. Vamos lá. Deixa eu me apresentar. Vamos lá. Eu sou o Pliance, um famoso cachorro que trabalha com compliance, né? Então, a gente faz essa articulação com o processo. Na verdade, meu nome é Gilbert Charnick, eu sou diretor de projetos de uma instituição chamada Sintercop, que vocês estão vendo na tela também é o Paulo. O Paulo é nosso coordenador que está aqui atrás da área de comunicação, internet, e é o responsável por toda a parte de atuação, e quem vocês estão vendo aqui no cantinho é o Carlos Eduardo, que também trabalha conosco. Eles também são responsáveis desde a criação dos personagens, toda essa parte que a equipe tem feito, né? Bom, primeiro, agradecer a gentileza de vocês pela presença e pela participação nesse processo. Acho que foi um trabalho de prazo longo, né? Mas teve muita participação de vocês, houve toda uma articulação interna, houve toda uma discussão. Tem uma fala inicial da nossa colega Juliane, que faz análise, que é a Snow, e ela faz as análises das matrizes e tal, né? E a primeira coisa que ela disse, olha, eu não vou poder estar hoje nós já fizemos 3 lives, né? Então à noite ela tinha um compromisso técnico também, de família, e aí, nesse contexto, ela disse, olha, manda um recado, dizer que a matriz feita pelo CPO foi uma das melhores que eu vi em termos de análise de risco, né? Então, esse é o primeiro recado que eu quero passar para vocês, né, que realmente vocês tiveram um trabalho muito legal na construção, no processo de compreensão da matriz, daquilo que ela se propõe, né? E o objetivo de hoje, basicamente, como eu comentei há alguns dias, nós sermos bastante objetivos, mas fazemos uma avaliação, vocês, basicamente, em relação ao processo como um todo, né, de como foi a primeira, a segunda fase, a construção da matriz, e falar um pouquinho sobre essa compreensão da matriz no âmbito da discussão, enfim, de como que a gente pode implementar isso no dia a dia da organização, como é que vocês veem, né, a matriz como um plano de compliance, né? A Leonora, acho que caiu, ela estava com problema, ela disse, ó, vamos me chamando que eu tô com um probleminha na internet, mas não há nenhum problema. Então, basicamente, o que a gente queria entender e registrar seriam esses momentos mais institucionais mesmo, de como você, nesse caso, avalia esse processo, como é que a organização vê o projeto no contexto do fortalecimento institucional de vocês, e também a respeito das questões da matriz, o que vocês percebem nela como utilidade na transformação disso. E aí eu queria que vocês se apresentassem. A minha área de formação, eu sou formado em Direito, na área de Teologia, tenho um doutorado na área na verdade, de educação não formal, enfim, sou diretor de uma organização que fez o curso do Conexões Éticas. E nós, trabalhando com o Unicef, no meio da pandemia, tivemos que criar uma determinada... tínhamos, enfim, atividades para realizar com meninas lá na Amazônia. Foi no auge que estava da crise da primeira vez da Amazônia, né, da primeiro surto de Covid, em 2020, né, ainda. Oi, Luana, seja bem-vinda de novo. Aí nós tivemos que criar uma solução técnica e que foi exatamente como resultado dessas oficinas lúdicas, né? No primeiro momento. Vocês me ouvem? Eu estou caindo. Estamos ouvindo, Leonora. Estamos ouvindo você, Luana. Aí nós passamos, então... Não, a gente viu, mas fica tranquila, não tem problema. A gente passou a organizar um pouco esse processo, e aí a Unesco tinha a demanda das visitas técnicas a fazer nas organizações, e quando aconteceu exatamente a mesma situação. Não havia possibilidade de fazer viagens, nem nada, né, e encontrou-se uma forma de tentar, internamente na organização, promover a participação. Temos mais uma colega aqui. A participação do projeto dentro, enfim, para institucionalmente isso ser divulgado para além do curso, né, para que pudesse ser internalizado com os outros parceiros do projeto. Eu não ouço nada. Você não está nos ouvindo?
Você nos ouve agora, Luana? Não, a Luana não está nos ouvindo. Não? Bom, Maiara, se você quiser... Agora ou Ah, beleza, maravilha. Se você quiser falar, Luana, um pouquinho, a ideia é a gente fazer uma avaliação, então eu vou pedir só para a Maiara fazer, que aí fica mais fácil para você entender do que nós falamos mais ou menos, nesse instantinho que você caiu, para a gente não ter que repetir. Maiara, um pouquinho, como é que vocês viram essa situação em relação ao programa, como foi as oficinas, como foi o curso lá que vocês fizeram aí no Rio, enfim, no Conexões para vocês, o que trouxe de significado, de relevância para o trabalho que vocês realizam. Primeiramente, boa noite. Assim, estou muito agradecida, né? E acho que falo isso em nome de todo o Centro de Chá do Oprimido por estar aqui. Acho que a gente vem trocando já há um tempo, né? Acho que desde 2019 a gente já vem fazendo, trocando e aprendendo demais. Então, é sempre um prazer, assim, estar aqui, né? E aí, me apresentando, eu sou Maiara Carvalho, eu faço parte do colegiado gestor do Centro de Chá do Oprimido, como formação sou pedagoga e também, como você, Gilberto, eu estudei também sobre educação formal, acho que foi a minha linha de pesquisa aí na minha graduação, então, e aí muito isso conectado às práticas do Centro de Chá do Oprimido, então, nesse sentido, somos colegas, né? De discussões, assim, nesse sentido. Para mim, assim, eu acho que para a gente, né, porque a gente trocou muito com as atividades de compliance, que foi muito interessante, primeiro, entender como é que a gente está conectado com que a gente tem que fazer, né? Então, primeiro foi assim, nossa, opa, a gente está super dentro, a instituição ela já vem caminhando numa linha de transparência, numa linha de ser evidente em todas as suas práticas, em ser cuidadosa em tudo que diz respeito à prestação de contas, ao setor de que a gente troca, né? Com a compra, com as coisas que a gente oferece, seja curso, enfim, com a nossa instituição de forma geral. Então, foi muito interessante ver o quanto as nossas práticas dialogam, né, com o curso do Compliance. E, para além disso, foi um desafio, assim, né, organizar em todas as palavras tudo que a gente faz, né? Porque a gente faz tanta coisa, além das tantas coisas, a gente faz tanta coisa com um olhar sensível, né? Tendo atenção à realidade que sempre se impõe, a gente busca sempre ter transparência quando a gente faz, quando a gente apresenta para fora tudo que a instituição faz, mas ainda assim a gente tenta ter uma sensibilidade de que, poxa, a nossa instituição trabalha com oprimidos e oprimidos. A gente precisa fazer uma prestação de contas, a gente precisa estar dentro da transparência, mas surgiu uma urgência. Como é que a gente dialoga com a urgência? Não, a gente vai ser sensível a essa urgência. A gente não vai ignorar uma operação policial, a gente não vai ignorar uma mulher que é vítima de violência doméstica e que precisa da nossa atenção por uma prestação de contas. Mas, além disso, a gente também tem o cuidado de, mesmo tendo a sensibilidade, trabalhar com isso. E a gente percebeu que a gente está dialogando muito, a nossa ética e a nossa filosofia, enquanto instituição, dialoga muito, né, com os princípios de transparência, do compliance, que a gente visa democratizar os meios de produção. E democratizar os meios de produção tem tudo a ver com ser ético, com ser transparente, com estar sempre de acordo com as leis, né, com os princípios, e estar sempre se planejando para os riscos possíveis. Então, quando a gente faz a nossa matriz, a gente se depara com tudo isso, né? A gente se depara com o que a gente faz de forma orgânica sem perceber. E aí, assim, foi muito interessante perceber todas essas atividades e perceber também o quanto lá atrás, né, no nosso último projeto Circuito Chá do Oprimido, com as nossas ações a gente serviu como exemplo, né? A gente foi citado no livro de Conexões Éticas do Terceiro Setor como um projeto de tecnologia social exemplar. Então, é interessante como é que a gente vai se vendo no processo, construindo, trocando e aprendendo com tudo que a gente tem que estar na linha, né? Às vezes a gente escorrega nesse sentido de, poxa,
tenho que estar mais ligado com tal legislação, tenho que estar ligado com tal coisa. E aí a gente vai aprendendo e vai se adequando nesse sentido. Maravilha, Nayara. Eu acho que você tem absoluta razão dessa congruência, desse olhar sensível, né? É fundamental a gente que trabalha com comunidade, a gente também aqui trabalha com crianças e adolescentes vindos de, enfim, comunidades isoladas, comunidades carentes, comunidades onde tem violência, com a situação toda que vivemos, nós todos estamos vivendo no país, seja por ordem da questão do próprio Covid, enfim, a ausência de vacinas, uma série de situações, mas também na dinâmica da rotina nossa, de dia a dia, em um país que é violento, que a polícia, a gente observa, especialmente aí no Rio, é algo que chama muito atenção, quer dizer, a gente viveu há poucas semanas algo extremamente grave e que, enfim, poucos são os resultados que a gente vê de manifestação comunitária, né, mais forte, ou quando você vê apenas no âmbito da internet, bastante restrito, sem grande repercussão nas mídias e, efetivamente, sem repercussão do ponto de vista orgânico naquilo que é o nosso Congresso Nacional, naquilo que é o nosso governo. Isso, infelizmente, é uma prática brasileira há muitos e muitos anos da invisibilização das comunidades. Eu acho que é o que você diz, a coerência do visual nesse contexto do teatro oprimido é exatamente esta, né? É você colocar isso de forma organizada e sistêmica para se produzir, né, democracia, produzir participação. E produzir algo, você precisa ter o mesmo efeito, né? Internamente você tem que refletir, né, esses princípios. Então, isso é absolutamente coerente e a gente vê isso com muita clareza no que vocês, na forma com que a matriz foi organizada, nas falas de vocês durante as atividades, isso ficou muito presente e realmente queria chamar atenção para esses pontos, né, que fazem parte da rotina, porque compliance é também, né, este compromisso com a comunidade, né, não é porque eu tenho determinadas normas técnicas, etc., que isso vai inviabilizar uma determinada atividade. O que a gente precisa ter medidas que protejam a organização, né, e que prevejam essas possibilidades dentro do seu processo orgânico, né? Então, como eu atendo, por exemplo, uma determinada situação, sem eu violar regras ou princípios que estão colocados, né? E também vem da análise até organizacional, quando a gente coloca na matriz, se isso afeta ou não os nossos princípios, né? Porque muitas vezes você vai lá comprar um determinado material, e em vez de você comprar na comunidade, você se obriga a comprar em outro lugar, porque ele é 3 centavos mais barato. Qual é, né, a nossa tomada de decisão em relação a isso, né? Mas a lei não, a lei tem espaços para você dizer que há um espaço comunitário, basta você prever isso, e para isso é preciso se organizar, etc., que é o que eu vi exatamente dentro dessa matriz que vocês fizeram. E, Luana, você queria falar um pouquinho sobre esse processo? Se você estiver nos ouvindo. Eu acho que ela está no caminhar aí. Eu acho que ela está sem nos ouvir. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar, Luana. Eu sugiro, Elô, que você continue com a câmera desligada, porque aí a gente já viu seu rostinho, né? E a gente consegue captar, assim, né, a sua mensagem, assim, através do áudio mesmo. Eu estava te ouvindo. É só você ligar o microfone agora, que está desligado. Não. Então, bem, estamos dando sequência, não se preocupa. A ideia aqui, mais uma vez. Aqui, agora ela chegou. Me ouvem? Agora sim, Luana. Se você quiser deixar o vídeo desligado, Luana, no primeiro momento, para facilitar a tua internet, porque aí você se coloca. Você, acho que ouviu o posicionamento da Maiara, né? E aí, se você quer fazer alguma colocação a respeito. Não, é só para dizer que eu sou Eloana Gentil, né? Junto com a Maiara e com o Gabriel, compõe o colegiado gestor do CTO. E aí eu tô vendo essa logo aqui, né, do CTO que está aqui espelhando. A gente já mudou a logo e isso é um reflexo
da evolução do sentido oprimido, né? É um reflexo que a gente fez uma logo que a gente tenta, com as possibilidades, incluir todo mundo. E aí, quando a gente fala de compliance, eu sou, além de produtora, eu sou administradora, né? Sou minha formação, né? Sou formada em administradora. Então, o compliance está em alta, não só para o terceiro setor, mas também para todas as empresas, né? Sobretudo pelo boom que a gente vem verso da diversidade, né? Só que compliance, a gente tem que falar no CTO que a gente já vem um bom tempo com consultorias, como a Eclos, que prestou uma consultoria para todo o terceiro setor. E isso foi muito importante para a gente entender, porque o CTO já vinha, né, trilhando esse caminho, como a própria Mayara falou, mas essa consultoria foi importante, e agora fazer esse curso, né, porque aí a gente vê como essa transparência, como seguir as regras dentro das possibilidades, e as possibilidades que são acessíveis. E aí, inclusive, quando a gente começa a fazer uma matriz de risco, começa a analisar as nossas possibilidades e também o que a gente pode fazer diante dos riscos. Principalmente a gente sabendo, como você também estava falando na sua fala, que a gente trabalha com a galera bem oprimida, tem gente que não tem nem CPF. Então, a gente sabe que o primeiro passo vai ser tirar o CPF dessa pessoa para a gente poder seguir e trilhar com todos os outros caminhos. Então, esse curso foi bem interessante, porque já dialoga com a nossa prática é essa, de transparência. Inclusive, a gente coloca os nossos relatórios anuais no nosso site, né, para as pessoas acompanharem o que a gente vem fazendo. Obrigado, Eluana. Só realmente eu acredito que seja alguém que esteja assistindo, que está com a marquinha do CTO, né? A gente já está usando a logomarca nova de vocês que vai estar no vídeo que a gente vai produzir. Bem, o que para nós efetivamente tem de relevante nesse processo como a principal motivação? Mais uma vez, foi uma parceria da Petrobras e Unesco para trazerem, né, de alguma maneira, o fortalecimento institucional, sem nenhuma pretensão objetiva, no contexto de realizar nenhuma verificação, nenhum tipo de atividade vamos dizer, focada em ver qual é a dimensão que a UNG está, estabelecer ranking, fazer, não, é fortalecimento institucional. Então, esse era o princípio, desculpe, a gente tem trabalhado exatamente a partir disso, né? E aí, em termos da matriz de compliance, né, o que a gente observa é efetivamente que, primeiro, compliance não adianta ser feito só pelos gestores, né? O compliance é um compromisso da organização para proteger a organização. Então, esse é uma das questões importantes para se perceber. Segundo, apesar de ele existir, né, e tudo isso, a gente muitas vezes não percebe que a gente, como organizações, já vinha ou já tem, né, um núcleo de compliance interno, e ele chama-se, no nosso estatuto, de Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal é o órgão responsável, por exemplo, para intervir em situações quando há qualquer tipo de problema, quando uma diretoria está fazendo algo que seja ilegal, ilegítimo, etc. Então, o Conselho Fiscal tem esse poder. Então, a nossa orientação no campo de desenvolver, né, as políticas de compliance vem um pouco para trazer também essa questão, que a gente não pode ou não precisa fazer uma reengenharia da organização no campo técnico, né, temos que ter uma diretoria de compliance. Não, a gente pode aproveitar a estrutura que já existe, que é efetivamente, ou parte disso, o Conselho Fiscal, e você operar dentro do Conselho Fiscal com a produção de materiais, enfim, com esse cuidado e esse zelo para alcançar esse processo e apoiar a diretoria de uma maneira, às vezes, mais presente, não ficar aquela situação de, parece o Conselho, fui eleito para o Conselho Fiscal, eu tenho que ir uma vez numa assembleia para aprovar as contas e receber o material. Então, você também dá sentido para algo que é muito maior do que isto, que é eles cuidarem de forma muito consistente do processo da organização e poderem ter muita tranquilidade em fazê-lo e isso ajudar a diretoria, que às vezes é muito complexo, você administrar, gerenciar o processo, criar as regras, replanejar, né, e ainda ter que fazer uma série de produções de manuais, materiais.
E aí vem essa outra chamada às organizações da demanda por você manualizar esses procedimentos, né, ou colocar no papel esses procedimentos, né, de forma que todos da organização venham a conhecer as práticas, né? Por exemplo, vamos falar de práticas de inclusão que a organização tem, né, que é uma parte do compliance, né, que é o compromisso de inclusão. Como é que isso é visto no compliance? São políticas organizacionais. Então, isso é importante estar manualizado, né? Não precisa ser nada muito complexo, nem nada, inclusive, podem ser coisas muito simples, reafirmando compromissos legais, reafirmando compromissos internacionais. Então, nós trabalhamos, o nosso código segue as determinações do Código de Ética do Movimento das Nações Unidas pelas Mulheres, segue tal código, ou seja, elencar um número de legislações ou vamos dizer assim, de soluções que já estão discutidas, para você não ter que refazer todo um processo de discussão, salvo se isso exista e tiver essa possibilidade, é muito legal também, né? Mas você pode fazer parte, construir materiais a partir dessa lógica, né? Da mesma forma, no âmbito administrativo, né? Você tem um manual de aquisições, procedimentos, situações que permitam vocês não terem que tomar decisões, vamos dizer assim, que os coloquem numa situação de risco ou os coloquem numa situação de vulnerabilidade. Isso por quê, né? Basicamente porque, se numa das missões vocês viram, a gente viu que temos indicadores de que nos últimos 5 anos, 50% praticamente das organizações não governamentais fecharam no país, né? Isso é um dado muito contundente e que demonstra, na minha opinião, né, como cientista do segmento, que a gente vê e percebe claramente o diálogo desta interseção da ausência do terceiro setor com a situação de que se passa em termos democráticos no país, porque nós produzimos democracia, né? Nas organizações é que você produz o desenvolvimento e você produz, vamos dizer assim, as matrizes de participação comunitária que vão surgir os movimentos sociais, que vão dar a eles credibilidade, visibilidade, tudo isso. Então, é muito importante que a gente não se deixe, por coisas, às vezes, muito bobas, muito tolas, né? Por causa de R$3, ficar com uma aprovação de contas parada, né? Não podendo ter um patrocínio, não podendo ter alguma situação, ou correr um risco de, eventualmente, por conta de descuido, de correria do dia a dia, você não ter um procedimento, por exemplo, se vocês trabalham sobre violência, já que a gente trabalha com isso, né? Então, qual é o nosso procedimento interno se acontece algum tipo de abuso dentro da organização? Se um técnico nosso vai lá e comete, namora uma menina de 15 anos na comunidade, como é que nós, como organização, nos posicionamos em relação a isso, né? No campo da ética, no campo das questões relacionadas aos diferentes sentidos que nos fazem organizações que trabalham com pessoas, né? Então, isso tudo que a gente percebe que vocês têm de forma bastante organizada e nos dá uma condição muito tranquila de realmente ver vocês como referência e vocês estarem citados no livro, não é nenhuma, como eu vou dizer, não é nenhuma novidade, porque é realmente merecido, né? E aí eu deixo as suas considerações, Mayara, finais, né, dizendo que o principal para nós é que, né, a matriz é algo que é vivo, né? O que nós fizemos foi um exercício técnico que o que nós pretendemos que aconteça é que ela possa ser utilizada, como ela tem datas, tem perfis, por exemplo, para você medir de quando em quando você vai verificar, ela é uma matriz, mas ela também se transforma num plano de compliance. Então, ela automaticamente, quando você coloca, você já tem todas as evidências ali, né, os documentos que você precisa revisar, quando revisar, como revisar, que é um programa de compliance. Então, ver essa possibilidade, apresentar essa possibilidade, né, incorporá-la aos documentos de vocês, etc., na medida que possam ser utilizados, inclusive para projetos estão pedindo hoje, vários atores aí têm pedido a matriz de risco da organização, no âmbito internacional, por exemplo, estou participando de 3 editais aí internacionais, de embaixada, etc.,
Já a primeira coisa que está lá, manda a matriz de risco do projeto e manda a matriz de risco da organização, né? Então, são coisas que vão sendo exigidas ao longo do tempo e que, com isso, a gente consegue ir sanando e podendo trabalhar de maneira mais tranquila para termos organizações por mais 20 anos. Foi um dos motivos que a gente fez lá aquela carta, né, para daqui a 10 anos o que eu espero da minha organização. Né? Bom, agora é contigo para fazer já a palavra final, e eu, de minha parte, eu agradeço demais a participação de vocês, peço desculpas aí pela logística da internet, que realmente é complexa, mas é o que hoje nós podemos oferecer em termos de participação. Você trouxe pontos muito importantes, assim, né, e que dialogam muito com o que a gente vem fazendo. A gente tem um projeto institucional, né, que é um plano de como a gente seguir, né, e de como a gente enfrentar os desafios na instituição, que tem tudo a ver, que tem total relação com essa matriz, né, e como é que a gente, às vezes, não consegue identificar os termos, né, ou renomear esses termos, porque tem tudo a ver com o que está dizendo também no nosso estatuto, e com que o próprio compliance traz, né, para a gente. Então, a gente, com o nosso projeto institucional, a gente trilha os desafios, a gente traça, né, os planos, a gente traça como resolver futuros ou eventuais problemas. Então, nisso a gente vem se organizando nesse sentido. Então, e aí pensando também, né, que a gente está sendo muito cuidado, né, para que a gente não caia nesses riscos, que muitas instituições, como você mesmo citou, caiu do terceiro setor, caíram, né, por coisas bobas. Então, por exemplo, como a Ilona citou, a gente tem a consultoria do Eclos, que sempre vem acompanhando vários parceiros, né, da gente, na rede de ponto de cultura também, e até a própria Petrobras, né, porque, por exemplo, agora a gente está com o projeto Teatro das Oprimidas, e a Petrobras indicou a gente para estar com o IDES, né, o Desenvolvimento e Investimento Social, para a gente fazer um plano de avaliação, né, tanto de comunicação quanto de atividades da gente. Então, como é que a gente está sempre buscando e sendo cuidado nesse sentido, seja com parceiro, seja com patrocinador, seja com as redes de apoio. Então, a gente está sempre se cuidando para a gente não cair nesses riscos que são possíveis, né? A gente está aí com as diversas coisas que a gente tenta fortalecer, mas que às vezes não condizem com as normas que a gente precisa seguir, né? Então a gente sempre tem que estar tomando cuidado com as notas fiscais, a gente busca fazer uma prestação de contas, né? E aí, pensando em tudo isso, uma prestação de contas interna semestralmente e anualmente externa, né? Apresentando tudo que a gente vem planejando na instituição. E aí, pensando nesse novo caminho que a gente está agora, que é com o projeto Teatro das Oprimidas, no qual eu vou coordenar, a gente tem um desafio enorme, né? Que a gente amplia nosso raio de atuação, a gente está aí com a possibilidade de formar jovens que já são integrantes dos grupos que estão com a gente há um tempo, e, além disso, atuar para multiplicação em outros municípios. Então, a gente vai atuar em Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Caxias, e a gente pretende, né? A gente busca e já vem com os desafios da tecnologia, né, e da gente se relacionar nesse novo mundo que está todo mundo aqui pela internet, que a internet sabota a gente, cai e volta, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando com pessoas que não têm uma qualidade, não têm recursos para ter esse meio de comunicação, e a gente se vê nesse desafio de como, ainda com esse distanciamento, a gente ser transparente, a gente ser ético, a gente ser inclusivo. Então, com isso, com o projeto Teatro das Oprimidas e com os novos desafios, né, que vem ser muito maior para a gente pretende seguir essas orientações, seguir as dicas, né? Abraçar todas essas parcerias que vêm para a gente, essa formação, que a gente se forma e a gente forma no fazer. Né? Então, assim, eu quero muito agradecer, assim, pela essa oportunidade, porque a gente sempre está nesse processo de construir tranquilamente, né? Através sempre de um bate-papo, através de, não era assim, é assado. Então, como é que a gente que é jovem também, agora a gente está aí numa coordenação super jovem, eu, Eluana e Gabriel, como é que a gente vem fazendo junto, vem aprendendo com essas diversas experiências. Então, muito obrigada, viu? Imagina, nós que agradecemos. Eu tenho, só vou lembrar 2 pontos importantes que estão em pauta, justamente com os novos projetos, como você cita, a questão do Teatro das Oprimidas, né? Uma das coisas importantes agora que houve,
né, e até lembrando do que falou a Luana, a questão dos CPFs, né, é uma situação. Mas hoje nós temos uma lei que chama-se LGPD, então, muitas destas nossas práticas de coleta de assinatura, listas, etc., eles vão deixar de existir, né, ou vão ser exigidos de uma forma diferenciada, né, e nós também precisamos ter um cuidado muito grande em vai ser quase um protocolo de pesquisa, ou seja, quando você vai ter uma lista, lá em cima vai ter que estar dizendo, olha, esta lista será utilizada para tal situação, em tal situação, os dados estarão guardados, nada poderá ser divulgado, etc, 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 né? Então, esta é uma novidade que nós todos, como organizações, vamos ter que nos adaptar, né, porque era uma prática que a gente não tinha habitualmente, né, e que para mim, isso é uma evolução muito grande, que é um tipo de coisa que, para que eu preciso ter o CPF, o documento do indivíduo, aquilo tudo de dados, que são dados das pessoas, né, e deixar isso na nossa guarda é uma responsabilidade imensa, né, porque se te furtam um arquivo, leva um telefone, leva a identidade, hoje no mundo digital, para você fazer isso é uma loucura, né, então isso é realmente uma coisa importante para a gente levar em conta. Também com essa questão das dinâmicas municipais, um outro dado que é relevante para vocês, mais especialmente é o cuidado com relação, por exemplo, ao uso de transporte, né, porque um veículo que a instituição tenha, né, não é qualquer pessoa que pode dirigir, né, então você tem que ter também, ou criar normas específicas para este campo, especialmente se vai de uma cidade a outra, porque durante o trânsito, seja ele funcionário, seja ele um seletista, mais fortemente, seja ele mesmo um prestador de serviço eventual, né, isso acaba levando a organização a uma determinada responsabilidade. Então, é importante, né, vocês que vão entrar agora nessa questão de passar para o regional, e aí isso vai envolver muito essa coisa de viagem, trânsito, então, seguros, né, seguro de veículos, seguro dos passageiros, seguros dos integrantes que estão, né, então isso é importante prever em projetos, né, porque são coisas que vão efetivamente ajudar-nos a, eventualmente, uma situação que possa vir a acontecer, nós tenhamos como, enfim, dar alento à organização e às famílias, né, e sem termos que, sei lá, vender aquilo que a gente tem para pagar, porque é isso que a gente faria, né, e certamente não há nenhuma dúvida que nós faríamos isso. Mas a lógica é antecipar eventuais possibilidades e proteger ao máximo as pessoas, né, e proteger ao máximo a organização, e para isso, obviamente, tem custos, tem questões operacionais, que a gente tem que passar a pensar nos nossos projetos, nas nossas ações, tanto da guarda de documentos, quanto da situação de seguros e outras questões. Então, isso, assim, são pequenos exemplos de trocas de dicas, né, que é este que foi o nosso principal motivo de fazer, são dicas entre as organizações. Eu tenho 26 anos, 27 anos de organização, né, então ao longo do tempo você vem construindo situações e vem vendo organizações, né, e cada vez, nesse tempo todo, de 26 anos, eu tenho 25 anos que eu trabalho com o Unicef, por exemplo, né, então nesses 25 anos você vê que tinha um número de organizações grandes que começavam na questão da criança e do adolescente, que de repente, aos poucos, hoje a gente encontra 3, que tem aí 10 anos, 15, 20 anos, né, poucas existiram, né, porque não fizeram nem a questão interna e nem o processo de transição. E isso me deixa muito feliz de ver vocês jovens, né, neste processo, porque é absolutamente fundamental que faça-se também essa transição da organização. E para isso, para essa transição acontecer de forma coerente, tem que estar muito claro os valores da organização, aquilo pelo qual ela existe, que também vocês não vão entregar uma organização na mão de um monte de gente que vai transformar isso numa, sei lá, numa coisa qualquer, né, em algo para fazer que não seja aquilo que foi criado, o motivo, né, e os interessados em fazer isso são convidados a organizar a organização deles, e é melhor fechar, né, porque se for para fazer isso, é melhor a gente deixar de existir, né, então essa é uma coisa que a gente tem por princípio aqui na organização, mas é exatamente para isso você precisa formar quadros internos e ter um programa de formação de quadros internos,
né? E isso é da natureza da transparência, você vai acabando formando essas pessoas e dando oportunidade de participar, e isso que vocês também demonstram. Agradeço muito, Mayara, e mais uma vez, a gente fica muito lisonjeado de poder, de alguma maneira, ter trabalhado juntos, e ficamos à completa disposição de vocês para dar uma sequência a qualquer dúvida, qualquer situação, e abertos a parcerias novas. Tem um colega meu que é italiano, que trabalha com teatro do oprimido, chama-se Júlio Ranzan, diretor de cinema, está vindo para o Brasil daqui uns dias, ele pretendia vir, tipo, você é maluco de vir para o Brasil a essas alturas do campeonato? Vai tirar férias, ele recém-casou. Eu digo, vai escolher outro lugar, tá, a Austrália já está tranquilo, né? Mas, enfim, ele trabalha com teatro oprimido na Itália, né? E por isso a gente sempre teve muita ligação com essa área, trabalhando com crianças e adolescentes e tudo também, né? Eu trabalhei muito tempo com Andy, com todo esse grupo de trabalho que enfim, e para nós sempre foi muito especial, né, porque é uma metodologia que tem, assim, algo completamente inovador, importante e significativo, né, eu já fiz teatro oprimido, é uma coisa absolutamente importante na vida de qualquer pessoa ter, incorporar, né, essas ferramentas que o teatro te dá para você expressar, né, aquilo que é valor, aquilo que é ética, aquilo que a gente quer da vida, né, e também as nossas frustrações, aquilo que a gente sofre, né, como oprimidos, né, que somos quando a gente trabalha com as minorias, quando a gente se coloca em frente de uma comunidade para defender direitos, né, então isso é muito importante. Só dar os parabéns para vocês. Tá certo. Olha, eu convido você, o seu amigo que está chegando, a gente está de portas abertas com todos os cuidados, com todas as cautelas, então se acheguem, venham conhecer o CTO, mas para além disso, se a gente não consegue se conhecer presencialmente ainda, acompanhe nossas redes sociais, a gente está, como eu te disse, começando um novo projeto, e esse novo projeto tem a ver com passos que vêm muito de longe, né? Essa coordenação jovem, eu, Eloana e Gabriel, tem a ver com esse passo, com tudo isso que você falou, né? Com o diálogo dessas pessoas que são mais maduras, que têm mais experiência, com essa juventude que tenta, né? E que vem buscando dar um novo ar, né? E dar uma nova cara para esse lugar de transformação. Então, assim, eu deixo o convite para vocês. Convido também vocês a assistirem nossas performances que estão aí no YouTube, que estão no Instagram. A gente lançou no dia 28 aí, né? Na segunda-feira, uma performance do grupo LGBT, o Orgulho de Ser. Então, tá bem bonito, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Tem tudo a ver com o que a gente trabalha, com a nossa transparência, com a nossa ética, com o que a gente quer transformar nesse mundo. Então, assim, muito obrigada e venham com a gente. Estamos juntos. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, um ótimo trabalho, muito sucesso no projeto novo que vem por aí, tanto quanto ou mais do que vocês já obtiveram, é a nossa maior expectativa, tá bem? Tá certo, querido, obrigada. Um Boa beijo, noite para você fique muito também. bem, Tchau, fique muito tchau. bem. Saúde, tchau. Tchau, tchau. Tchau.